A Rede Globo de Comunicação está vivendo seus piores dias e segue a passos largos a caminho da decadência e do fracasso. Se você me perguntar se eu acredito que a Rede Globo vai acabar, eu diria que não. Mas ela vai encolher, vai reduzir drasticamente, deixando de ser uma das maiores emissoras de comunicação do mundo para ser uma emissora qualquer. A Rede Globo, senhoras e senhores, ela criou um império de comunicação. E tudo com o sangue e o suor do povo brasileiro. Ou seja, criou e manteve uma estrutura fenomenal ao longo desses anos através de recursos advindos da verba de publicidade. Dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, que só no governo do PT a Globo conseguiu abocanhar dos cofres públicos 6 bilhões e 200 milhões de reais. A Globo ela fez uma verdadeira sangria com o dinheiro público ao longo dos anos. Ela não conseguia sobreviver com seus recursos, não conseguiria sobreviver por si só, mesmo porque ela criou uma estrutura gigantesca e precisava dos recursos do governo para manter essa estrutura funcionando. Bolsonaro assumiu o governo em 2019 e passou a disciplinar as verbas de publicidade, dando tão somente aquilo que a Globo tinha razão, tinha direito, melhor dizendo, e nem um centavo a mais. Sem o dinheiro da sacanagem, sem o dinheiro do superfaturamento nas divulgações, a Globo não resistiu. Sem os recursos públicos, a Globo começou a operar no vermelho. A Rede Globo, que já foi uma grande corporação de mídia, hoje ganha contornos de uma Orcrim, onde os detentores do canal, membros da família Marinho, são investigados por atos de corrupção e recebimento de propina dentro da sede da Rede Globo. E isso está sendo investigado pela PF. A Rede Globo, por muitos anos e décadas, conseguiu ter uma influência sobre os brasileiros sem igual, ditando moda, influenciando na música que ia ser ouvida, na roupa que ia vestir, no jargão que ia usar durante o dia. Mas a Rede Globo, ela abusou da força que ela adquiriu. Ao invés de passar a informar, ela passou a manipular os brasileiros, telespectadores, sobretudo com base em mentiras. E a gente viu a Rede Globo nesses últimos anos não sendo uma corporação de mídia, mas uma usina de lacração, onde os seus atores, jornalistas e outros profissionais se especializaram em jogar contra o patrimônio, jogar contra o país, atacar o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, em uma clara militância desenfreada, com o objetivo nítido e indiscutível de tirar Bolsonaro e trazer Lula de volta, e trouxe. E a crise, e mesmo com a vitória do Lula, a crise dentro da Rede Globo não para de crescer. A gente tem visto a Rede Globo perder audiência, credibilidade perante o telespectador, somar dívidas impagáveis, perder contrato de transmissão de eventos importantes como Fórmula 1, Libertadores da América e outros eventos. A gente tem visto a direção da Rede Globo mandar embora jornalistas,
artistas, e todos eles de ponta, de renome. Por último, agora, a Rede Globo mandou 40 profissionais de imprensa embora, considerado demissão em massa. Tanto é que o Sindicato dos Jornalistas resolveram fazer uma manifestação em frente à Rede Globo, contra a Rede Globo. Isso, minha amiga e meu amigo, em outros tempos era imaginável ver jornalistas fazer manifestações contra a Rede Globo via sindicato. Sem contar os atores que não tiveram seus contratos renovados. Mas aí você pergunta, Cabo, você está tocado, está sentido por essas demissões em massas? Afinal de contas, são chefes de família, profissionais, trabalhadores, minha amiga e meu amigo. Todos esses profissionais, todos, sem exceção, profissionais, jornalistas, atores e outros, que estão sendo mandados embora agora pela Rede Globo, são os mesmos que se organizaram para sabotar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, provocando, não levando em conta que essa militância que eles faziam, essa sabotagem que eles faziam, ia trazer atraso para o país, dor e sofrimento aos brasileiros, à nação. Eles não se importaram em momento algum com os brasileiros, eles se importaram tão somente com eles, com verba pública, com Lei Rouanet e outras aberrações mais. Quem não lembra de Major Coutinho, a jornalista Major Coutinho, quando da pandemia, ela fazendo uma reportagem, noticiou de forma jocosa, desrespeitosa, insensível e abusiva. Quando o assunto a discussão era os brasileiros ficar em casa em virtude da Covid, ela disse o seguinte, abre aspas, isso é tudo que temos para hoje. Engole o choro, porque o choro é livre, fecha aspas. Major Coutinho desdenhou dos brasileiros, pedindo, mencionando para que os brasileiros ficassem em casa e não saíssem para trabalhar. Não só ela, como a maioria esmagadora, se não dizer todos esses que foram mandados embora, também defenderam essa bandeira. A bandeira do fica em casa, a economia, a gente vê depois. Fato é que a economia está de ladeira abaixo, esses jornalistas foram demitidos e agora eles têm a oportunidade de fazer aquilo que eles orientaram os brasileiros, ficar em casa. Pena? Não, eu não tenho pena. Vou sofrer por eles? Não. Vou tripudiar? Jamais. Mas eles são vítimas do próprio mal que criaram. Se eles tivessem pensado no Brasil como um todo, na economia, no governo Bolsonaro que estava vindo bem, talvez a situação deles hoje seria outra. E muitas outras demissões, sem aviso prévio, estão para surgir. Jornalistas de ponta. A maioria deles. Se você for analisar direitinho, o único jornalista de ponta que ainda está no quadro jornalístico da Rede Globo é o mal afamado, famigerado William Bonner e ninguém mais. Os outros estão sendo mandados embora. Não tenho pena e não trepudio sobre, mas eu lembro. Eles deram causa, eles fizeram L, eles não se importaram com os brasileiros, eles sabotaram o governo, eles mentiram, tentaram manipular e aí está o resultado. Há um ditado que diz: fruta podre cai sozinha, não precisa nem balançar a árvore. Será mesmo que esses jornalistas estão sendo mandados embora? As dezenas? Achava que ia estar imune? Achava que a Globo ia os segurar? Não, não. A direção e os donos da Globo
O coração deles não bate no peito, bate na sola do pé. E essa mesma Rede Globo, que hoje ganha contornos de uma ORCRIM, uma organização criminosa, tende a afundar cada vez mais. Porque o que sustenta um veículo de comunicação é a credibilidade. E a credibilidade, há muito, a Globo perdeu, ao ponto de ser chamado nas ruas pelos brasileiros de Globo Lixo. Para se ter uma ideia, senhoras e senhores, o jornalismo da Rede Globo já não mais trabalha com carros caracterizados com a logomarca na porta. Eles têm medo. Os microfones que eles usam em determinados lugares não têm a logomarca da Globo. Eles têm medo. Eles provocaram essa situação. Os brasileiros não é contra a liberdade de imprensa, mas que a imprensa possa atuar com responsabilidade e fidelidade aos fatos. E isso a Globo nunca fez. E ultimamente está fazendo de uma maneira mais bizarra. Há um velho ditado entre os brasileiros que diz: quem lacra não lucra. Os jornalistas da Globo lacraram e agora estão sofrendo do mal que eles mesmos criaram. Cuspiram para cima. Ao cuspir para cima, o cuspe cai na cara. Foi o que aconteceu com a Rede Globo. Não tem pena, não tripudio. Mas eles precisam refletir o mal que eles fizeram para os brasileiros. Muito mal. A Rede Globo é a maior inimiga do povo brasileiro. A Rede Globo é a maior inimiga da família brasileira. A Rede Globo é a maior inimiga de um governo de bem que quer a ordem e o progresso desse país. O Brasil só vai para frente quando deixar a Rede Globo para trás. Pense nisso.